Agradecer, Pai, pelo seu amor que nos alcançou, que nos tirou de um lugar de trevas, de escuridão, de morte, nos conduziu a um lugar onde existe vida em abundância, Pai. Somos gratos, Pai, seu amor nos alcançou. Nós somos gratos. De falar com vocês sobre fé. Amém? Glória a Deus. Nós somos uma igreja da palavra da fé. Nós somos o povo da fé. Amém? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Nós cremos que aquilo que o Senhor diz é a verdade. Deus estabeleceu assim que a vida do justo é a vida pela fé. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso nós podemos viver pela fé. Amém? Por muito tempo na minha vida eu pensava que essa questão da fé era algo que nós utilizávamos para momentos específicos. Quando as coisas estivessem difíceis, atravessando um problema, ou quando eu precisasse falar com Deus, se a situação era muito complicada, eu precisaria exercer muita fé. E eu também imaginava que algumas pessoas eram as pessoas ali de fé e pensava que era algo para alguns, né? Imaginava ali que era um dom exclusivo para alguns e não entendia que a vontade de Deus era que todos vivessem pela fé. E eu quero que você tenha um entendimento correto a respeito disso. Amém? Que Deus ele deseja que nós vivamos pela fé. Essa é a maneira que nós fomos criados para viver. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, nós vamos passar a maior parte do tempo nesse capítulo aqui hoje. Ele traz muitas instruções acerca da fé. Na verdade, toda essa carta aos Hebreus, alguns irmãos estavam começando a retroceder na fé, voltar para uma vida antiga, para uma vida de religião. Então, o autor aos Hebreus vai escrever e mostrar o quanto Jesus é maior, o quanto Jesus é melhor, o quanto ele é superior, e sobre a necessidade de nós perseverarmos na nossa fé, de permanecermos crendo naquilo que Deus diz. E em Hebreus 11, no verso 1, nós temos aquilo que é o fundamento, ou a base, ou o conceito do que é a fé. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, algumas versões dizem que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova dos fatos que se não veem. Então, nós temos um conceito do que é fé. Fé é uma certeza, amém? Fé não é um tiro no escuro. Fé não é tentar as coisas de qualquer maneira. Não, fé é uma convicção. É a certeza daquilo que eu espero
crendo que eu já tenho. Amém? Enquanto a esperança, ela olha para as coisas para o futuro, a fé trata aquilo que você espera como se já fosse seu. Não há dúvidas nisso, há uma convicção, porque aquilo que se espera é assegurado por aquilo que Deus disse. Amém? Então essa é a base, é o fundamento da nossa fé, daquilo que nós cremos. Nós cremos e é por isso que nós falamos. Agora, nós temos um conceito bíblico do que é fé, mas mais do que isso, nós temos pessoas que viveram pela fé. Nós temos pessoas que vivem pela fé. Nós temos exemplos de fé. Amém? E esses exemplos de fé que foram citados aqui, eles servem sim como inspiração para a nossa vida. O autor aos Hebreus vai falar sobre homens que viveram mesmo antes da chegada de Cristo, homens na antiga aliança, e que ainda assim viveram uma vida de fé naquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que ele diz no verso 2. Pois foi por meio dela da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então perceba que há essa ênfase nessa relação de fé, de que a fé ela não está ligada a andar por vista, a andar pelo natural, andar por aquilo que se vê, andar pelas circunstâncias, andar pelos sentimentos. A fé é uma convicção em uma palavra, naquilo que Deus disse. E a Bíblia diz que é pela fé que nós temos a compreensão que tudo que existe foi criado por Deus. Pela fé nós temos entendimento. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê hoje passou a existir. Havia um momento em que tudo era invisível, mas quando Deus disse, tudo veio a acontecer. Amém? E essa é a ideia e o princípio de fé que a palavra de Deus transmite para nós. Mas Deus não falha. Aleluia. Glória a Deus. A fé não falha. A fé não costuma falhar. Na verdade, ela não falha. Amém? Deus é fiel à sua palavra. Então, é pela fé que nós entendemos que tudo que existe foi formado pela palavra de Deus. E se existe um Deus, como nós cremos na existência dele, que trouxe à existência tudo que existe pela sua palavra, nós precisamos crer que essas coisas continuam sendo uma realidade. A Bíblia vai nos mostrar, a fé vai nos mostrar que para Deus não existe impossível. Amém? Mas a Bíblia também que diz que tudo é possível para Deus, ela vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Então a nossa fé não tem a ver apenas com o acreditar que Deus pode fazer. Amém? Que Ele faz, na verdade. Ela está associada a saber que Deus faz, mas nós também devemos acreditar que Ele quer fazer. Ele está interessado em fazer. Amém? Não é simplesmente o saber da existência de Deus, mas um Deus que age, um Deus que é real e que é real em nossas vidas. Mas nós vamos falar um pouco sobre o que eu li aqui no verso 2. Por meio da fé, os antigos receberam um bom testemunho. E o primeiro que eu quero citar aqui é um homem chamado Abel. O verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o que esse capítulo inteiro vai fazer? Ele vai mostrar homens, pessoas que viveram pela fé na palavra de Deus, exemplos, pessoas que alcançaram um bom testemunho por uma vida de fé e que serve mesmo como um exemplo para nós. Abel, o exemplo e o testemunho de fé dele é uma fé que oferece algo a Deus. Amém? A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então aqui nos traz uma clareza maior sobre esse estilo de vida que é pela fé. Fé não está ligada apenas a receber alguma coisa de Deus. Amém? O texto não fala que Abel tenha recebido
recebido alguma coisa do Senhor pela fé. Na verdade, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu algo a Deus. Amém. A vida é uma vida de fé. É uma vida de alguém que oferece ao Senhor algo, que não tem no coração o apenas o receber. Inclusive, a palavra de Deus diz que aquilo que Jesus ensinou, que coisa melhor é dar do que receber. Nós não estamos vivendo uma vida de fé quando nós pensamos que a fé ela está limitada apenas àquilo que eu recebo de Deus. Mas é necessário fé também para oferecer algo ao Senhor. Amém? Agora é interessante nessa questão de oferta, o que a Bíblia fala do que agrada a Deus, é você, antes mesmo de oferecer algo, é oferecer-se a si mesmo ao Senhor. Nós nos oferecemos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa própria vida, e não somente no sentido de como aquele que diz, Senhor, o meu coração é seu, mas tudo aquilo que eu tenho pertence ao Senhor. Então nós vimos em Abel alguém que demonstra fé, não apenas por aquilo que recebe, na verdade o texto nem diz que ele tenha recebido algo da parte de Deus, mas se ele ofertou, certamente foi o Senhor que deu a ele, mas o destaque aqui desse texto é que Abel é alguém que demonstrou uma fé para oferecer algo ao Senhor. Amém? Isso deve nos inspirar. Outro exemplo que eu quero mostrar para você, logo na sequência aqui, é Enoque. A Bíblia diz que pela fé, Enoque foi arrebatado, está no verso 5, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. É interessante que quando nós olhamos a história de Enoque, ainda no Antigo Testamento, ainda no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele não foi visto mais entre as pessoas, porque Deus o levou para si. Sabe, é necessário uma vida de fé para andar com Deus, para se relacionar com Ele, para andar dentro da vontade dEle. Enoque, ele andou com Deus. E a proposta de Deus para as nossas vidas, para vivermos uma vida pela fé, é uma vida que nós andamos com Deus. Nós não somos, ou não podemos ser aquele tipo de pessoa que só lembra de Deus, ou só lembra da fé, no momento da necessidade, no momento onde as coisas apertam. Não, nós somos pessoas que oferecem a Deus a vida, aquilo que se tem por meio da fé, e nós somos aquelas pessoas que andam pela fé com o Senhor. Eu acho interessante, talvez a gente pudesse colocar Enoque até mesmo como uma figura de algo que vai acontecer com a igreja. Não sei se você sabe, mas algo que nos aguarda é o arrebatamento. Amém? Jesus vem para nos buscar. E é interessante que quando nós falamos a respeito dessa bendita esperança, é assim que a Bíblia fala a respeito do arrebatamento da igreja, esse grande dia, a Bíblia trata como algo do qual nós devemos desejar. Aquele Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Você deseja esse grande dia? Deseja encontrar com o Senhor, ser arrebatado por Ele, encontrar com o Senhor nos ares? É o que a palavra de Deus diz, Jesus vai voltar. Mas sabe, esse mesmo desejo que deve existir em nós de estarmos na eternidade com Ele, ele deve existir hoje, de andar com Deus, de caminhar com Ele, de viver com Ele. Sabe, eu acho interessante essa expressão bíblica a respeito do andar com Deus, ou andar no Espírito. Isso dá uma ideia de a maneira que nós vivemos. Nós precisamos ser essas pessoas que andamos com Deus, e aonde quer que você vai, Deus ele precisa ser visto em você. É necessário que seja visto Cristo em nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras, né? Nós temos aprendido aqui, temos ensinado aqui na igreja sobre essa fala que muitas vezes, e de forma religiosa, e às vezes até equivocada, as pessoas dizem assim, olha, não olha para mim. É necessário que você olhe só para Jesus. Mas as pessoas, elas não vão conseguir enxergar Jesus na rua. Amém? Ela vai conseguir enxergar Jesus em você.
na sua vida. Então, essa vida onde você anda com Deus, você precisa andar com Ele dentro da sua casa também. Isso faz parte da nossa vida de fé. Nós não exercemos fé, ou falamos sobre fé, ou manifestamos fé, somente no ambiente da igreja, no ambiente da congregação. Quando eu entro aqui, eu aciono o modo fé. Eu vim aqui para exercer a minha fé, a minha religião, a minha fé em Jesus. E quando acaba a reunião, eu deixo de lado essa vida de fé. Não é assim que Deus estabeleceu para que você viva. A maneira que a sua vida vai funcionar bem, a maneira que agrada a Deus, é quando a sua fé, ela não está apenas no receber de Deus, no acreditar em Deus para intervenções e milagres em algum momento. Deus atua nisso também, mas veja, quando você está andando com Deus, até mesmo a manifestação do sobrenatural é algo mais fácil para você conseguir enxergar na sua vida. Pense se você está andando em comunhão com Deus, vivendo em intimidade com Ele, consciente da presença dEle, da vida dEle, você está andando com Deus. E de repente surge um problema. A sua consciência, ela está pronta para saber que Deus está pronto para intervir na sua vida. Agora, se nós andamos desatentos, se nós não estamos vivendo uma vida que é uma vida pela fé, quando chega alguma circunstância, quando chega alguma situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos desesperar. Vamos ficar ansiosos, vamos ficar preocupados. Talvez vamos tomar decisões erradas, decisões equivocadas. Vamos sofrer bastante. E de repente, nossa, será que Deus pode me ajudar? Será que tem jeito para essa situação que eu estou enfrentando? Não. É necessário que a gente aprenda em nossa vida a andar com Deus. E a maneira que nós andamos com Deus é pela fé. Esse Enoque, que alcançou um bom testemunho de alguém que viveu pela fé, ele andou com Deus e a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E é interessante que essa vida que Enoque viveu, a ponto de ser arrebatado para estar com o Senhor, o verso 6, que é um verso bem conhecido de Hebreus 11, ele fala a respeito daquilo que agrada a Deus. Está escrito assim: sem fé é impossível, ou seja, não tem jeito de agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não tem como você pensar, não, eu agrado a Deus, eu sou uma pessoa boa, eu me esforço para fazer o bem para as pessoas, para fazer o melhor, então eu acho que Deus vai acabar gostando de mim. Mas a Bíblia mostra que Deus, ele se agrada daqueles que vivem pela fé. Amém? Sem a fé é impossível agradar a Deus. É necessário, ou seja, é indispensável, aquele que se aproxima de Deus. Então, a fé é o que nos dá condições de nos aproximarmos de Deus. Veja, eu falei a respeito de oferecer algo ao Senhor, nós estamos falando sobre andar com o Senhor, mas talvez você possa pensar, como que eu faço para me aproximar mais de Deus? Como eu faço para ter mais comunhão com Deus? Como eu faço para me relacionar melhor com Deus? Eu quero entender a voz de Deus, entender os planos dele para mim. Você só consegue fazer isso por meio da fé. Aí talvez possa surgir um segundo questionamento, mas como é que eu faço para ter fé? Talvez você possa estar com esse questionamento. Eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dificuldade de acreditar nas coisas, acreditar em Deus ou acreditar que vai dar certo. Bem, em Romanos 10, no verso 17, nós encontramos a resposta para esse questionamento. A Bíblia diz que a fé é algo que vem. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus. Amém? Então, o que eu faço para ter essa fé, para andar com Deus? Para estar consciente de Deus? Eu preciso ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a mensagem de Cristo. Sabe? Congregar. É o que você está fazendo hoje, numa quinta-feira. Amém? Recebendo a palavra de Deus, talvez depois de um dia de muito trabalho, fora, ou talvez trabalhando em casa, lidando com cada situação, mas você escolheu estar aqui. Eu quero que você entenda algo, você escolheu a melhor parte.
Uma parte que ninguém pode tirar de você. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente, longe disso, isso não é uma palestra motivacional. Isso é a palavra de Deus, a palavra da fé que nós pregamos. Enquanto essa palavra é pregada, a fé está sendo depositada no seu coração. Ela está entrando no seu ouvido, mas ela está sendo firmada no seu coração. Seja você que acabou de chegar para a igreja há pouco tempo, ou você que está há muito tempo no Evangelho, até mesmo que é um pregador do Evangelho, um pregador da palavra da fé, nós precisamos constantemente sermos alimentados, o nosso espírito precisa ser alimentado pela mensagem da fé. Porque é só assim que nós agradamos a Deus. É uma vida de fé. Se você não entende que é pela fé que você agrada a Deus, pode ser que chegue um momento que você vai querer inventar de agradar a Deus por meio de obras. O que eu faço mais? Me sacrifico mais, me esforço mais. Eu preciso deixar de fazer isso. Eu preciso deixar de começar a fazer aquilo outro. Não, nós agradamos a Deus pela fé. E é pela fé que nós aprendemos a discernir aquilo que cabe ou que não cabe mais na nossa vida. Porque nós vivemos para agradar a Deus. E para essa vida de fé, a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém? Creio que todos vocês, né, vocês estão em uma igreja, mas às vezes chega alguém na igreja que não acredita na existência de Deus e passa a acreditar. Mas apenas acreditar em Deus ainda assim não é fé. Amém? A fé tem a ver com essa aproximação de Deus, ao andar com Deus. Crer que Deus existe. Mas a Bíblia diz também sobre crer que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador àqueles que o buscam. Sabe, nós precisamos ter essa expectativa em nós. A cada reconhecimento do Senhor, a cada busca, a cada oração, ter a convicção, olha, Deus está me ouvindo. Quando eu canto, eu não estou apenas colocando uma melodia, um poema, uma canção para fora, eu estou louvando a Deus e eu sei que Deus está atento aos louvores do seu povo. Eu sei que quando eu oro, quando eu falo com Deus, Ele me escuta, Ele me ouve. Sabe, por mais que isso possa parecer simples para alguns, ainda existem pessoas, e eu já passei por situações assim também, de orar e ter aquela sensação de que eu não estou sendo escutado, de que eu estou orando, mas eu não sei bem se vai acontecer. Mas essa não é a expectativa que Deus tem, essa não é a vontade de Deus. O que Deus deseja é que nós entendamos que quando você ora, os ouvidos dele estão atentos à sua oração, de que existe uma resposta. Mas é necessário que você seja envolvido nessa convicção, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acho interessante que a palavra ela vai nos trazer outros exemplos. Na verdade, o que Hebreus 11 vai fazer em todo o capítulo é citar esse exemplo. Eu não vou citar todos, são muitos. Mas eu quero trazer aqui na sequência o exemplo de Noé, porque existe algo que nós podemos aprender, tanto como a fé de alguém que oferece algo, como fez Abel, tanto Enoque, que andou com Deus, mas o exemplo de Noé também é um exemplo de fé que não é tão convencional daquilo que as pessoas pensam do que é fé. Porque muitas vezes fé, eu alcancei uma graça de Deus através de fé. Eu acreditei e Deus fez um milagre na minha vida. Eu estava precisando de uma cura e Ele foi e me curou. Eu estava precisando passar em um exame, conseguir um emprego, conseguir uma graça de Deus, né, como as pessoas dizem em algum lugar. E aí eu acreditei e Deus foi lá e me atendeu. Mas nós estamos falando sobre uma fé que oferece algo, que anda com Deus, mas a fé de Noé me chama a atenção porque é uma fé para obedecer. Amém? Nós precisamos de fé para obedecer a Deus. Olha o que diz o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, ou seja, Deus falou com ele a respeito de um dilúvio que ainda ia acontecer. Então era algo que ele foi avisado, daquilo que ainda não se via. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Então, Noé recebe da parte de Deus uma direção. O livro de Gênesis vai mostrar sobre isso. A humanidade havia se corrompido por um todo, todos haviam se entregado àquilo que era mal, mas em meio àquela geração corrompida, perversa, Deus acha um homem justo, bom, um homem que andava com Deus, Noé. Em meio àquela geração, ele estava andando com Deus. Sabe, as trevas que existem nesse mundo, o mundo corrompido, não é desculpa ou justificativa para nós também vivermos atolados naquilo que é mal. Nós estamos falando de homens aqui que viveram a realidade ainda de antes da chegada de Jesus. Mas ainda assim, pela fé, alcançaram bom testemunho. E o bom testemunho de Noé, Deus ele deu uma direção e ele obedece àquela direção de Deus. Por mais que aquela instrução de Deus parecesse ser uma coisa impossível. Sabe, Deus tem essa mania de nos apresentar planos, projetos, de nos envolver em propósitos que são grandes demais, que às vezes parecem impossíveis até mesmo de serem realizados. Mas a obediência de Noé trouxe salvação para a espécie humana, mas trouxe preservação também para a sua família. A Bíblia diz que ele foi salvo e a sua família foi salva. Sabe, quando nós estamos envolvidos no projeto, no plano de Deus, nós encontramos salvação para as nossas vidas, mas nós encontramos também salvação para a nossa casa. Amém. Obediência ao Senhor, está no lugar certo. O que Deus deseja de mim? É para construir um barcão, uma arca, eu estou disposto. Amém. E Ele faz isso, mesmo que para o mundo na sua época, para as pessoas ao seu redor, era algo que parecesse loucura, mas Ele faz isso. É o resultado de alguém que, pela fé, está obedecendo a Deus. Sabe, a gente vive uma nova aliança superior, firmadas em promessas superiores, e o nosso foco como igreja cristã não é ficar meditando no tamanho da arca, comprimento, que tipo de material que Noé usou. A questão que cabe para a gente é, nós estamos obedecendo fielmente aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. É interessante que a Bíblia diz que ele obedeceu sendo alertado por uma coisa que ele ainda nem estava vendo. O que Deus te falou, que você ainda nem está vendo. Mas algo que Deus deixou marcado na história é que quando Ele fala alguma coisa, Ele cumpre aquilo que Ele disse. E nós precisamos estar disponíveis para ter a nossa história misturada na história de Deus. Fazer aquilo que Ele quer de nós. Obedecer os seus planos. Mesmo que nos custe tempo. Quando você medita sobre a construção da arca, não foi algo da noite para o dia. Mesmo que não pareça fazer sentido para as outras pessoas. Pode não parecer fazer sentido, por exemplo, para alguém dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, você congregar, você servir, você estar envolvido no ministério. Pode não fazer sentido, mas isso que você está fazendo está promovendo salvação para você. E está trazendo salvação também para a sua família. Noé se envolveu na história de Deus e anos depois disso, nós ainda estamos falando da obediência desse homem, que andou com Deus, que fez aquilo que era a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre 5 exemplos hoje, tá? Já falamos sobre 3, né? Um homem que ofereceu algo ao Senhor. Nós falamos também a respeito de um homem que andou com Deus. E falamos também sobre um homem que obedeceu a Deus, Noé. Mas Abraão, verso 8, vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como a sua descendência, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Por que nós obedecemos a Deus? Por que Abraão e Sara obedeceram a Deus? Porque eles consideraram fiel aquele que fez a promessa.
Por que algumas pessoas têm dificuldade de se envolver no plano e no propósito de Deus? Porque começa a considerar as circunstâncias. Começa a considerar o lugar, começa a considerar os desafios. Começa a considerar as dificuldades. Considera algum tipo de escassez, falta de recursos, de dinheiro. Considera a falta de habilidade no presente momento onde ela foi chamada. Eu me lembro quando eu vim para Montes Claros. Por um momento subiu aquela questão assim, eu não sei, e na verdade várias vezes essa questão ela tenta se levantar. Eu não sei se eu sou capaz de realizar isso. E eu me lembro de receber do Senhor. Quando eu te chamei, eu já te vi fazendo. Sabe, o que Abraão e Sara fizeram em obedecer a Deus, é claro, eles tiveram desafios, tiveram falhas no meio do caminho. Mas eles alcançaram um bom testemunho de terem vivido pela fé. E a Bíblia diz que eles consideraram como fiel aquele que fez a promessa. Pela fé, Deus chamou e eles começaram a andar. A Bíblia diz que Deus ele chama Abraão e diz para uma terra que eu te mostrarei. Como é assim esse negócio de me chamar para uma terra que eu vou te mostrar? Me fala qual que é a terra primeiro, né? É o que muitas vezes nós queremos, mas sabe, a proposta de Deus não é apontar para você um caminho, vai, eu vou com você. Anda comigo. Sabe, tem um texto onde Deus revela para Abraão, onde Deus fala com ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo. Viver pela fé é andar com Deus, é se relacionar com Deus, é obedecer a Deus, é ter algo a oferecer a Deus. A história desses homens se misturam. Eu não gosto muito de pregar, usando como exemplo homens da antiga aliança. Mas eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez da professora Lilian Costa. Ela disse que os homens do Antigo Testamento eles tinham apenas uma porção, e a igreja tem a plenitude. Amém? Mas ela disse o seguinte, esses homens, mesmo tendo uma porção, muitos deles viveram a plenitude da porção. E a igreja, muitas vezes, tem vivido a porção da plenitude. Saudade de ouvir a Lilian. Mas veja, a Bíblia fala sobre esses homens terem alcançado um bom testemunho. Nós podemos viver assim. Nós temos Cristo, temos a palavra, temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós podemos considerar como fiel aquele que nos fez a promessa. Como igreja, eu sei que existem questões pessoais na sua vida, coisa que você aguarda e que você vai ver sendo manifestado no Senhor, mas de forma coletiva, e essa é uma visão para inspirar a sua vida mesmo. Nós temos uma visão de alcançar todo o norte de Minas com a palavra da fé. Mas sabe, esse é o tipo de visão que se parece muito como vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe muito bem, no início, os detalhes, o que você vai ter de desafio no meio do caminho. Porque talvez você nem saia do lugar, se você souber todos os desafios que você tem para enfrentar. Porque existe algo que nos assiste diante dos desafios, que é a graça de Deus. Sabe, essa graça de Deus que nos basta para enfrentar situações difíceis, não é algo que funciona apenas contando para você, é algo que você prova dela, que você experimenta dela, que te ajuda, que te dá força, que te sustenta. Agora, é necessário andar pela fé, viver uma vida de fé. E um outro exemplo, irmão, que eu gosto muito dele, muito desse exemplo, que é o exemplo de Moisés. Está no versículo 23, Hebreus 11, verso 23. Diz assim, pela fé, Moisés recém-nascido, ou seja, foi a fé aqui dos pais, tá? Não do bebê. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum. O que isso significa? Não sei. Tem algumas versões que diz que era uma criança bonita, formosa. E eu fico pensando se fosse uma criança não formosa, né?
Mas os pais falaram assim, não, é bonito. Esse aqui eu vou preservar, né? Alguns, né? Não teria... não estaria aí para contar a história, né? Mas os pais viram que ele não era uma criança comum, era uma criança formosa, algumas versões dizem. E não temeram o decreto do rei. O povo de Israel estava se multiplicando muito na terra do Egito. E o rei, temendo, ele baixou um decreto de matar, né, as crianças. E aí, vamos continuar aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua riqueza, a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Coisa maravilhosa. Olha só o que a palavra de Deus diz, que pela fé, Moisés ele demonstra também um bom testemunho de fé que serve para as nossas vidas. A fé é para renunciar. A fé é para abrir mão. Pela fé, ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso significava? Não era simplesmente ter o sobrenome de alguém. O nome de ser filho da filha de Faraó envolvia para Moisés privilégios, recursos, uma vida de rei, uma vida na posição da nação mais forte no mundo antigo. Havia muita coisa envolvida aqui, mas ele olha para o propósito de Deus e fala, isso aqui não vale nada. Sabe, nós temos que aprender isso. A gente não deve olhar para o nosso passado com tanto apreço assim, não. Você abriu mão de ser neto da rainha Elizabeth? Foi isso que você abriu mão? Ainda que fosse, isso não vale nada diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele abre mão disso. É interessante que a gente vê esse exemplo de renúncia na vida do apóstolo Paulo também. Em Filipenses, ele vai dizer que aquilo que para ele era lucro. Veja, Paulo era um homem que tinha uma posição boa, né, na sociedade. A Bíblia diz que ele excedia, né, outros mestres da idade dele. Era alguém que tinha autoridade entre o judaísmo. Um homem que foi ensinado aos pés de um mestre mais reconhecido na época, Gamaliel. Esse Gamaliel era um homem tão sábio que ele chega a dar um conselho de preservação para a vida dos apóstolos e da igreja até. Há um momento, após a cura do paralítico na entrada do templo da Formosa, que eles querem acabar com a vida dos apóstolos, e Gamaliel dá um conselho que salva a vida deles. Fala, se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Vamos avaliar o fruto. Um judeu sábio, foi esse homem que ensinou Paulo, que instruiu Paulo. Ele tinha muita coisa para viver apegado. Mas sabe, um dia ele teve um encontro com Jesus. Um dia ele teve um encontro com aquele que brilha mais do que a luz do sol. Um dia ele ouviu de Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E tudo que era valioso para ele se tornou pó. Ele diz, o que para mim era lucro, eu considerei como perda. E eu considero todas as coisas assim, como refúgio, como esterco, porque eu quero alcançar a Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero ver a justiça, que é uma justiça que não procede da lei. É essa justiça que eu quero. A justiça que é mediante a fé. É essa vida que eu quero. É ser encontrado com Cristo. É isso que vale a pena. Sabe, por mais que dinheiro, posses, recursos, fama, o que for, dessa vida, comparado à eternidade, não é nada. Não se compara. O reino de Deus é como aquele homem que encontrou um campo, e ele faz de tudo para pegar aquele campo, que encontrou uma pérola de grande valor. Nada se compara ao Senhor. Moisés, pela fé, ele abre mão. Existe uma fé que nos leva a oferecer a Deus.
Existe uma fé que nos leva a andar com Deus. Existe uma fé que nos leva a obedecer aquilo que Deus disse. Existe uma fé que nos faz acreditar que aquele que falou para a gente, ele é fiel para cumprir tudo que ele disse. E existe uma fé também que nos faz abrir mão das coisas. Que nos faz querer estar envolvido com o propósito de Deus. Mas não é que ele... tá bom, ele abriu mão disso para ser o Moisés, né? O líder do povo. Não, a Bíblia diz que o que ele ganha como consequência disso é que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Existe algum prazer no pecado? Amém? Mas é por algum tempo. O que nos vai ajudar na nossa vida de santidade, santificação, numa vida que agrada a Deus, é entender que os prazeres do pecado é por algum tempo. Mas o prazer de obedecer a Deus vai nos levar a recompensas eternas. Ele abre mão disso, ele prefere ser maltratado com o povo de Deus. Amém. Então não cabe para nós um lugar de murmuração. Olha o que eu deixei. Minha vida era boa. Eu ganhava bem, eu tinha isso, tinha aquilo outro. Não tinha nada, irmão. Às vezes a gente até se esquece de onde a gente estava. Que Deus nos ajude a nunca nos esquecermos de onde Ele nos tirou. O que às vezes as pessoas têm são lembranças de momentos bons. E aí ele acha que a vida era boa. Eu às vezes vejo no contexto familiar pessoas que ela olha, não, minha vida era mais feliz antes de conhecer esse traste. Não era não, teve um momento bom, às vezes era, mas não são todos os casos. Às vezes a pessoa acha que era bom, ela tinha um momento bom e ela achava que a vida era boa. Mas agora, porque está enfrentando algum desafio no casamento, na família, acha que essa vida não é boa. E aí eu encontro o pós disso também. Quando às vezes um casamento acaba e eu vejo pessoas que falavam assim, olha, que saudade eu tinha daquela pessoa. Por que que eu não dei valor para esse relacionamento? Já vi pessoas falando comigo, não, depois que eu vim para a igreja as coisas começaram a dar errado. Já ouvi mais de uma pessoa. Agora, é interessante que eu vi essa mesma pessoa chegando na igreja. Mas ela disse, não, era bom antigamente. Não era bom. Tinha alguns momentos de prazeres do pecado, mas passageiro. Mas olha para trás e esquece daquilo que Deus fez por ele. Esquece de como nós somos alcançados, né? Como foi cantado aqui pelo pessoal do louvor. O seu amor me encontrou num deserto árido, né? Um amor que cuidou de mim, que me guiou com seus olhos. Não é que a vida no Senhor tem sido uma vida ruim. É porque talvez o seu olhar está no lugar errado. Porque é melhor sofrer com Cristo do que viver uma vida sem Ele. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Eu acho interessante isso, né? Porque Jesus, o verbo, ainda não tinha sido feito carne. Mas a Bíblia diz que Moisés faz isso por amor de Cristo. A vida de Moisés fazia parte da construção para a chegada do Messias. Ele estava envolvido em algo muito maior. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior. Percebe que o verso 24 diz que ele recusa ser chamado de filho de Faraó. Primeiro estágio, recusa aquilo que o mundo tem para oferecer. Segundo, prefere ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar um prazer momentâneo do pecado. E terceiro, ele considera a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Deus, Ele quer tirar os seus olhos da preocupação,
da desonra, dos maus tratos, do sofrimento que existe na vida cristã. Talvez você vai dizer, Marcos, tem sofrimento na vida cristã? Tem. Tem sim, tem perseguições, tem injúrias, tem falso testemunho, tem pressões, mas existe graça de Deus. E a gente precisa colocar os nossos olhos no Senhor, porque é nele que está a nossa solução. Amém? Eu queria orar com vocês. Queria, junto com você, dar voz à nossa fé. Sabe, olhando para essas pessoas que alcançaram um bom testemunho. Fazer uma avaliação mesmo do que você tem oferecido ao Senhor, de como tem sido a sua caminhada com Deus. Eu, às vezes, fico incomodado quando eu levanto, trabalho o dia inteiro, faço um tanto de coisa para Deus e, às vezes, chego no final do dia, eu lembro e falo assim, nossa, eu acho que eu esqueci de Deus durante o dia. Eu não sei se já aconteceu com você, estou falando que já aconteceu comigo. Trabalhando e esquecendo de Deus. Sabe, eu tenho procurado mudar isso na minha vida. Eu acho que uma das frases que eu mais tenho falado durante o dia é, Deus me ajude. Me ajuda para aquilo que eu ainda não sei fazer, aquilo que eu já sei, ou que eu acho que eu sei, eu não sei mesmo, eu preciso de ajuda do Senhor. Andar com Deus, obedecer a Ele, rejeitar qualquer proposta passada, ou propostas que ainda vão surgir, é o que a gente precisa fazer. Jesus, ele abre mão da sua glória, né? Tem uma canção, aquela canção, ó quão lindo esse nome é, eu estava ouvindo a tradução dela outro dia no original, a gente canta no português, né? Ele deixou o céu para nos buscar, né? Aí a pessoa estava falando que o músico, né, ele escreveu, na verdade, ele deixou o céu e veio a nós. Ele não quis o céu sem nós. Veja que tem umas coisas que ficam melhor, né? Eu tenho que aprender inglês. Você não fica pensando assim, não, quando você ouve umas músicas em inglês, você fala assim, nossa, o original é melhor, né? Mas ele não quis o céu sem nós, sabe? Ele quis nos resgatar, sabe? Ele quis nos alcançar. Mas esse abrir mão de estar com o Pai, abrir mão de sua glória, não foi o único momento que Jesus precisou continuar renunciando. A vida de Jesus precisou de renúncias. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. E há um momento crucial na vida de Jesus, né? Um momento de fé mesmo, onde ele não queria mais, sabe? Ele ia ser separado do Pai, ele ia morrer, carregar os nossos pecados, as nossas doenças. E ele não queria isso. E ele, Pai, tem um outro plano. É possível passar de mim esse cálice? Se for possível, e ele ora por 3 vezes, né? Mas ele se rende, ele diz que seja feita a sua vontade. A gente precisa de fé para isso, gente. Para dizer, eu quero a sua vontade para mim, Pai. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não quero nada que o Senhor não esteja envolvido. Eu não quero perder o meu tempo com aquilo que o Senhor não está. Porque essas pessoas, a Bíblia diz que eles olhavam para algo superior diante deles. Pai, nós queremos fazer uma consagração de fé mesmo ao Senhor. De andar com o Senhor, de viver com o Senhor, de oferecer nossa vida, recursos, nossos bens, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, queremos consagrar ao Senhor, Pai. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queremos nos consagrar ao Senhor, Pai, para viver com o Senhor, para andar com o Senhor. Não ter uma fé apenas para pedir, mas um pedido que faz parte de relacionamento entre filho e pai,
Sabe, o seu pedido a Deus não é como quem pede a um banco quando precisa de algo. É como um filho que perde o pai. Um pai que tem prazer em abençoar. Na verdade, um pai que chega para o filho e fala: filho, o que é que você quer de presente? O que é que você quer que eu te dou? Quando não tem relacionamento, a sua fé se torna uma fé tão forçada, porque é como se você estivesse indo pedir um empréstimo. Você vai pedir ajuda para um desconhecido. Você vai falar com alguém que você não tem intimidade com ele, não tem relacionamento. Mas eu quero te chamar mesmo para esse lugar de consagração. Eu nem sei se é a expressão certa, mas eu me lembro, há tempos atrás, eu ouvia uma expressão assim, sobre entregar no altar de Deus, sabe? Eu nem sei se é uma expressão certa, mas isso trazia uma ideia de se entregar ao Senhor, de colocar a sua vida mesmo como entrega. Eu me entrego ao Senhor, eu me dou ao Senhor, a minha vida é sua, eu sou seu, eu quero te obedecer, eu quero te ouvir, eu quero andar com o Senhor. Tem expectativas nesse arrebatamento, mas eu já quero andar com o Senhor. Hoje, embora ausente no corpo, mas presente no Espírito, eu já quero me relacionar com o Senhor, ouvir sua voz, te reconhecer, Pai. Quero me consagrar ao Senhor. Pai, nós nos consagramos, Pai. Que essa seja uma vida de fé. Essa seja a vida do justo, a vida que te agrada, Pai. Não é por buscar alguma coisa que não seja o Senhor, Pai. Porque é com o Senhor que nós temos tudo. Aquele que não poupou o próprio Filho é o que nos dá juntamente com o Filho e de graça todas as coisas, Pai. Eu oro para que a fé de cada irmão seja fortalecida no Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.